Pode falar, Álvaro. Então, meu nome é Álvaro Tucano, eu sou uma das lideranças indígenas de São Gabriel da Cachoeira, eu sou do povo tucano. Eu moro na região do Pico da Neblina, mais conhecida como Morro dos Seis Lagos. Na região existem mais de 23 povos indígenas, com diferentes organizações sociais ou falando muitas línguas. E aquela região ela é pobre de peixe, pobre de agricultura, e nós precisamos comer todos os dias. Nós precisamos estudar, superar as crises econômicas que afetam as nossas comunidades. Estou com 59 anos, passei mais de 40 anos militando no movimento indígena, sempre sonhando uma coisa real para aqueles povos, aquelas mães e pais que não têm como sustentar seus filhos. Durante esses anos, ficamos sabendo que existe muito minério na nossa região. E hoje eu tenho um documento de um médico que trabalha lá no Alto Rio Tiquié, onde ele denuncia de que os índios estão morrendo de fome. Isso contradiz com vários relatos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, colocando o Rio Negro como um ato consumado, um modelo de desenvolvimento sustentável. Tantos prêmios que levamos no cenário nacional e internacional, colocando sempre o índio como razão para obter recursos brasileiros e estrangeiros, quando na verdade eu acho que nós fomos enganados, fomos manobrados. É isso que me diz na minha consciência. Eu estou aqui em Brasília à procura de direitos. Como é que eu vou superar essa crise sendo um povo que não foi contemplado desses programas de governo, Minha Casa, Minha Vida, Brasil sem miséria? Como é que isso funciona? E aqui e lá não funciona. Desde o começo do governo Lula, é que a minha comunidade está com mais de 30 computadores que não funcionam. Nós não temos nem internet. Todos aqueles programas e propagandas que nós vimos nesse governo não existem. O que acontece é aumento de miséria, a falta de governo para defender as fronteiras ou fiscalizar, aumentar o contrabando de minérios, quando vários parentes meus estão trabalhando ouro para as Farc, como foi dito em São Gabriel da Cachoeira no dia 10 de maio do corrente ano. Essas coisas o Congresso Nacional parece não interessar, o que é vergonhoso para um país que sempre defendeu a soberania, é vergonhoso para um povo brasileiro que é tão rico e morre de fome, como é no caso do meu povo. Queria registrar isso para a opinião pública brasileira. Nióbio também, no Morro dos Seis Lagos, que é uma maior mina de nióbio, lá sempre teve a entrada livre de garimpeiros, que sempre foram buscar ouro. Mas ultimamente eu venho recebendo denúncias de que tem gente também no Morro dos Seis Lagos pegando nióbio para contrabando. Como é que está essa fiscalização da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI e essas autoridades brasileiras? O que estão fazendo? Vive bem e não fiscalizam? É isso? Então quem manda mais é contrabando? Quem manda mais é o crime organizado nesse país? Como é que fica a nossa legislação brasileira? Como é que fica a nossa soberania nacional? Como é que fica o Congresso Nacional mudo, acéfalo, diante de pequenas coisas? Imagine coisas grandes. Eu quero dizer também, quero dirigir essa mensagem ao Parlamento brasileiro. O nosso povo antigamente não vivia de calçados, não tínhamos sapato, terçado e tudo era natural. Hoje não. Hoje preciso participar da tecnologia, preciso sustentar os meus filhos, que precisam estar na faculdade.
Porque nós estamos num país capitalista. Eu sou brasileiro, eu sou de um país capitalista, não posso viver sem trocado do meu bolso para sustentar os meus filhos, que têm custos nos seus estudos, para a sua alimentação e fora outros gastos. Mas ultimamente o governo brasileiro inventa o Instituto Chico Mendes. Quem não conhece o que é malária, o que é miséria, o que é falta de governo. E agora, quando eu quero fazer, a minha comunidade, qual quer fazer uma roça, tem que estar submetida aos programas do governo. Então, a nossa riqueza não pode ser mexida, nós não podemos tirar madeira, não podemos fazer a roça sem o consentimento deles. A nossa miséria, na verdade, sustenta muita gente de ONGs, inclusive Chico Mendes, que está massacrando, deixando o meu povo morrer de miséria. Isso é vergonhoso. Estou com um documento aqui nas minhas mãos, um médico que trabalha no Alto Rio Tiquié, que denuncia isso, né? Que tem índios morrendo de fome. Eu vou repassar esse documento para que o Congresso Nacional veja e escute e que cobre das autoridades, para que haja uma transparência nos gastos feitos pelas ONGs, que cuida da saúde indígena, de educação, de fiscalização, o que na verdade não é papel deles. É função do governo brasileiro cuidar dos povos indígenas, defender a soberania do país. Não é obrigação das ONGs cuidar dos índios. Então eu creio que temos que acabar com esse gigolô de índios e de meio ambiente espalhados por esse país, causando violência nos campos, mentindo o governo brasileiro. Eu acho que a lei deve ser praticada e deve ser dirigido pelos brasileiros, não por essas influências de estrangeiros que querem mandar em nosso país. É ridículo, depois da Rio+20, de que alguém que não conheça o índio venha fazer previsões como que deve ser a vida do índio. Nós não somos assim. Curupira ou outros duendes espalhados pelo país, ou uma anta ou um macaco, para serem bem apreciados, fotografados, para dizer que somos bem cuidados pelo governo brasileiro. Nós somos homens, não somos pais e mães, povos, que temos que ter uma voz própria. Quero dizer, por exemplo, que existe uma manobra muito grande quando nós acreditamos na tal de Comissão de Política Indigenista. Essa comissão é presidida por um não indígena, alguns representantes não indígenas e algumas de nossas lideranças que muitas vezes não conseguem repassar o que foi tratado junto com o Estado brasileiro. Esse tipo de manobra, esse tipo de falsidade ideológica tem que acabar. Temos que acabar porque o Congresso brasileiro tem que saber quem são os verdadeiros líderes que defendem realmente esse pobre povo brasileiro, no caso indígena. Não podemos ficar a vida inteira sendo que a FUNAI deve ser dirigido por um antropólogo que não fala nossa língua, que não conhece o nosso problema, a não ser essa gente que está no governo hoje, no caso da FUNAI, é para distribuir o dinheiro que o governo dá para os povos indígenas entre os amigos. A FUNAI não tem mais sentido porque virou cabide de emprego. Não tem nenhuma moral, não tem uma ética, não tem transparência. Isso deve ser visto pelo Congresso Nacional. Então, outra coisa que eu queria dizer, eu acho que o governo não tem que valorizar as lideranças indígenas somente nas horas das eleições. Nós precisamos de programas de um entendimento ou diálogo permanente para resolver problemas de nossos povos. Por exemplo, temos riquezas minerais que pertencem ao Estado brasileiro. Eu sou um brasileiro. O deputado que está aqui é um brasileiro quanto eu. Só que pelo fato de eu não ser empresário, eu não posso responder
porque a FUNAI tem que falar por mim. Eu creio que isso está errado porque nós temos caciques, ou como nós chamamos, nossos chefes tradicionais, que tem o povo, e nós temos alguns índios universitários nesse país que sabem escrever programas. O que está havendo nesse país é a falta de diálogo diretamente com o governo central. E nós não precisamos de tantos interlocutores para resolver nossos problemas de saúde, problemas de desenvolvimento, todo o tempo falando de sustentabilidade, quando não há sustentabilidade em maioria parte do Brasil. Então acho que nós temos que dizer quem é que manda naquela região ou naquela comunidade. Eu acho que o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, tem que ter uma missão para fazer funcionar esse tipo de diálogo que nós há muito tempo queremos. Então existe um povo indígena no estado do Amazonas, no município do Atalaia do Norte, fronteira com Peru. Uma das lideranças passou por Brasília, de nome Jorge Marubo, dizendo que o pessoal da FUNASA gastou mais de 250 mil reais comprando combustível para dar atendimento à saúde de muitos povos que são isolados no Vale do Javari. Só que essa gasolina e assistência de índio não aconteceram. São coisas assim que acontecem pelo país. Não há transparência, não há sinceridade. Então existe roubo dentro da FUNASA. Crimes como esse devem ser apurados e os culpados devem ser punidos. Porque o Vale do Javari é um território imenso, onde muitos índios estão morrendo de hepatite, de vários tipos de hepatite, denunciado até nas Nações Unidas. Nós não podemos ficar calados diante desses crimes e desses roubos que acontecem aqui no Brasil, principalmente quando se trata de índios isolados ou de todos os cidadãos brasileiros que merecem uma atenção digna por parte do governo federal.